Olá pessoal, olá, bem-vindos para mais um momento de reflexões na Palavra de Deus, mais um momento de estudo bíblico, hoje sobre um personagem da Bíblia muito controverso, muito controverso. Se olharmos esse personagem de um lado, vamos chamá-lo de vigarista, de enganador, de mentiroso. Se olharmos numa outra perspectiva, perceberemos alguém persistente, que buscou a bênção, que conquistou muitas coisas. Bom, a gente quer olhar nas duas perspectivas, mas sobretudo na perspectiva divina, de um Deus que abençoou e transformou essa vida, como também transforma as nossas trajetórias. E olhar sobretudo para o personagem principal das Escrituras, que é Jesus. Muito bem, mas o personagem de hoje é Jacó, exatamente, Jacó. Jacó lá do Antigo Testamento. Jacó, o filho de Isaque, o neto de Abraão. Aquele que é citado no Novo Testamento. Quando se fala de Deus e se identifica a Deus, se diz o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vejam só, que personagem importante na história. Seu nome foi transformado, mudado, ele recebeu um apelido, um novo nome do próprio Deus. E esse novo nome marcou o nome de um povo, o povo de Israel. A gente sabe que Deus escolheu Abraão e que colou em Abraão uma promessa. Quando Deus chamou Abraão, disse: "De ti farei uma grande nação." E também disse: "Através de ti e dos teus descendentes eu abençoarei todas as nações da terra. Eu abençoarei o mundo inteiro." Colado a essa promessa estava o fato de que da descendência de Abraão e, consequentemente, também do personagem de hoje, que é Jacó, nasceria Jesus, o Salvador do mundo. Te convido, então, a permanecer com a gente durante esse momento em que eu vou lembrar alguns fatos da vida de Jacó e vou trazer reflexões para as nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe, nos guie. Meu nome é Ismar, sou pastor aqui da Comunidade Luterana Cristo e esse é um momento de estudo bíblico que pertence à Igreja Luterana, à Comunidade Cristo, e nós estamos aí numa série de análises de personagens da Bíblia e Jacó é o personagem que hoje vamos refletir. Que Deus, Espírito Santo, abençoe o meu falar e também o ouvir de todos vocês aí durante esse momento, ok? Muito bem, gente. Fica o desafio para vocês usarem as Bíblias de vocês e até lerem com atenção e reflexão toda a história de Jacó. Essa história de Jacó vocês podem observar, vocês podem ler em paralelo também a história de Esaú. Aliás, gravei aqui pelo canal um estudo bíblico sobre Esaú. E esse homem chamado Esaú é irmão gêmeo do personagem de hoje, Jacó. Então tem várias circunstâncias que estão unidas. Então assista um outro vídeo, quem aí não assistiu. Se a gente olhar então para as nossas Bíblias, nós temos em Gênesis capítulo 24 a questão do casamento do Isaque, o filho de Abraão. E logo então após essa questão que descreve o casamento de Isaque com a sua esposa Rebeca, nós temos o fato de que Isaque e Rebeca não podiam ter filhos. Ficaram anos sem um herdeiro, sem um filho. E então Isaque intercede a Deus e Deus os abençoa e eles então tornam-se, concebem uma criança. Aliás, duas crianças. Rebeca fica grávida de gêmeos. Eu mencionei isso no estudo de Esaú, que essa gravidez parece, pelo texto bíblico, ter sido um pouco difícil, um pouco dura, um pouco problemática, porque ela foi consultar o próprio Deus como se fosse um pré-natal, como disse também naquele vídeo, porque os filhos lutavam no ventre dela. Essa é a expressão bíblica, talvez um pouco poética. Mas desta circunstância vem uma promessa que diz: "Duas nações estão no seu ventre, dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais novo, ou o mais novo será o escolhido para prevalecer." Bom,
Nascem então esses filhos gêmeos. Quem nasce primeiro, o primogênito, que dentro de toda a história do povo antigo tinha prevalência, era aquele que ficaria com a herança e a bênção, foi Esaú. Esaú nasce então com muitos cabelinhos vermelhos, ele é ruivo, e Jacó vem depois de uma maneira muito curiosa. Ele vem segurando o calcanhar do seu irmão Esaú. E o nome que ele recebe, Jacó, aliás, fiquem ligados, essa questão do nome, o nome de Jacó é muito forte na história, tá? Então fiquem ligados. Jacó quer dizer, de uma maneira literal em hebraico, aquele que segura o calcanhar. Parece uma expressão pequena, mas tem essa referência, aquele que segura o calcanhar. Sugere o texto bíblico que essa palavra Jacó, ou algo parecido com isso, nesta língua oral que era o hebraico, parece soar também como algo como usurpador, né? Aquele que toma o lugar. E Esaú usa essa referência, esse nome num determinado momento. Quando ele é enganado, ele diz bem que ele se chama Jacó. Aí acho que não é bem Jacó, é uma variante desse nome, que quer dizer usurpador, né? Então parece que esse nome aflige esse personagem nosso de hoje. Ele recebe um pouco de bullying por causa desse nome de usurpador, o enganador. Alguns estudiosos dizem que isso não tem referência, mas quando a gente lê o que Esaú se refere, dizendo bem que tu te chama Jacó, a gente lembra disso. Então tem um ponto aí, pelo menos nas palavras desse irmão aí, né? Nessa briga de irmãos, ele usa essa questão para pegar no pé, para chamar a atenção do Jacó. Pois bem, uma característica bem do Jacó no início é que ele é um cara mais pacato, tranquilo, é um cara que é planejador, enquanto o Esaú é o homem da caça, o homem forte, o homem vibrante, e isso fazia dele o preferido do pai. A gente percebe ao longo da história até uma questão psicológica de Jacó, digamos assim, sentindo-se menosprezado, lutando por atenção, por uma bênção, essa questão aí, né? E por outro lado, Jacó, talvez por ser mais caseiro, acompanhar mais as coisas de casa, o preferido da mãe. Isso está escrito literalmente no texto bíblico de Gênesis 25. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Gente, talvez alguns de vocês assistiram o vídeo de Esaú e soe aqui parecido, né? Eu já vi esse vídeo. É que esse versículo aqui eu li na história de Esaú também. Mas faz parte aqui colocar para elucidar sobre Jacó. Muito bem. O que acontece depois aqui? Nós marcamos uma próxima história, um próximo momento, que é quando o Jacó, ele engana, entre aspas, engana não, ele se aproveita de uma situação, digamos assim, com seu irmão Esaú. Eu marquei bastante isso no estudo de Esaú, dizendo que o Esaú foi displicente e desvalorizou a bênção de Deus. Aqui nós temos a figura de Jacó. Jacó, diz o texto bíblico na sequência, que ele tinha preparado um ensopado, uma sopa avermelhada, provavelmente sopa de lentilhas, como é mencionado, e aí chega o Esaú com muita fome. Ele foi caçar, ele não conseguiu caçar nada, ele chega com muita fome e o Jacó se aproveita, porque o Esaú diz, me dá logo um prato dessa comida, estou morrendo de fome. E o Jacó disse, só se tu me passar o direito de ser o primogênito. Aqui já mostra uma busca de Jacó por esse dom, o dom da primogenitura. Apesar de que nós já tínhamos a promessa, já tínhamos a profecia lá indicando de que o Jacó seria o escolhido por Deus, aqui ele busca pelo seu próprio jeito, pelas suas próprias artimanhas, alcançar isso. E aí o Esaú despreza o direito da primogenitura e jura que então esse direito agora pertence a Jacó. Essa é uma referência da história da vida deles. Depois nós temos no capítulo 27 um momento em que Isaac já se encontra velho, cansado e quase cego, e percebendo já a sua fragilidade, ele decide entregar a bênção. Isso é muito importante naquele contexto, naquela cultura, a bênção do pai. Bom, o direito de primogenitura, por assim dizer, já estava com Jacó.
Agora ele queria a bênção de Isaac, mas não era para ele, era para o primogênito. E quem era o primogênito? O primogênito era Esaú, que tinha nascido primeiro. Além de ser o primogênito, Esaú também é o queridinho do pai Isaac. O Isaac prefere ele, pelas suas características pessoais, enfim. E aí o que acontece? Diz que o Isaac orienta o seu filho Esaú, diz, olha, vai, caça um animal, prepara uma comida para mim, eu vou comer e depois vou te dar a minha bênção, meu filho. E essa bênção é especial porque marca essa cultura, mas também por ser, tem a bênção do Abraão, do Isaac, e agora então a bênção que seria repassada. Isaac queria abençoar Esaú. Mas nisso, a Raquel, que ouviu sobre essa circunstância, e talvez tinha consigo a lembrança da profecia de Deus, de que quem prevaleceria seria o filho mais novo, a saber, Jacó, e por gostar também mais do Jacó, ela instrui o seu filho a mentir. E Jacó, num primeiro momento, até resiste, diz, mas meu pai vai perceber que eu não sou o Esaú e acho que não é legal fazer isso. Mas a Raquel insiste, que já tinha um plano, pega um cordeiro, mata ele, eu vou preparar a refeição. Ah, mas o meu irmão é peludo, meu pai vai me apalpar, vai ver que não sou eu. Não, eu vou preparar aqui para ti, eu vou colocar aqui um pouco da lã do cordeiro nos teus braços, coloca um casaco do Esaú, ele não vai notar e vai te abençoar. A artimanha é da mãe Rebeca, mas a responsabilidade é do Jacó. E aí eu disse lá no início que tem duas perspectivas de olhar esse personagem, e uma delas é essa, de vigarista, porque ele cumpre esse plano e ele recebe a bênção de Isaac. Isaac o abençoa pensando que ele é Jacó. Isaac o abençoa pensando que ele é Esaú. O Isaac diz, que engraçado, é tu mesmo, meu filho, Esaú. Parece que a voz é do Jacó, mas aqui os pelos são do Esaú, enfim. E ele abençoa Jacó como seu sucessor. E logo depois, então, chega Esaú com a caça, prepara a refeição. Ai, pai, preparei aqui, agora me dá a tua bênção. E o velho Isaac fica em pânico. Alguém me enganou. Eu entreguei a bênção para outro. Eu abençoei o Jacó pensando que era tu. E aí vem toda uma amargura do Esaú pedindo a bênção também, mas quem foi abençoado foi o Jacó. Então esse é um primeiro momento em que Jacó luta e age em torno de uma bênção. E o Esaú ficou tão brabo, segundo a história, que ele prometeu matar o seu irmão. E aí Raquel intermedia, arruma a mochilinha do Jacó e diz, Jacó, foge antes que o teu irmão te pegue. E Jacó foge para as terras do irmão da sua mãe, o irmão da Rebeca, o Labão. E ele vai para lá. Né? Se vai para lá. Quando nós temos aqui essa circunstância, assim, nós vimos na história lá do Esaú que o Esaú tinha desrespeitado mesmo a mãe, já tinha casado com mulheres que não eram do povo de Deus, e a Rebeca não queria isso para o seu filho Jacó. Então tem toda essa perspectiva da gente ver. A gente vê as artimanhas, as mentiras, os erros e desacertos, mas no fundo a gente vê Deus costurando aquilo que ele tinha profetizado, aquele a quem ele tinha escolhido. A graça de Deus está também aqui sobre Jacó. Muito bem, a história dele é longa, mas eu vou seguir aqui trazendo reflexões. Até pensei em fazer 2 vídeos, mas eu vou seguir no propósito de talvez trazer as reflexões nesse único vídeo. O Jacó, ele viaja, entre aspas, com uma mão na frente e outra atrás. Pensando o que seria da sua vida, talvez assim um pouco arrependido pelo que fez, no engano que fez com o seu pai, e arrependido talvez porque o seu irmão agora não era só alguém que queria matá-lo, mas era o seu inimigo, né? E nessas condições ele foge. E cheio de coisas na cabeça, diz que ele chega e viaja longe, de repente anoitece e ele precisa dormir. Ele não tem onde dormir direito, ele pega uma pedra para apoiar a sua cabeça e ele dorme. E quando ele dorme, ele sonha. E ele tem então uma imagem que é colocada nas Escrituras Sagradas como uma palavra de Deus. Nós temos no capítulo 28 a fuga de Jacó, e a partir do versículo 10, esse momento em que ele tem esse sonho, e na imagem ele vê
uma escada da terra até o céu, em que anjos subiam e desciam. A porta do céu, uma escada para o céu. E ali dessa escada nós temos a figura, a presença e a voz de Deus dizendo: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. Olha só, a mesma promessa que Deus tinha feito para Abraão, que tinha feito para Isaque, agora está fazendo para Jacó, o escolhido de Deus. E ele diz: a sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. E em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ligue-se você, que você está acompanhando, Gênesis 28, versículo 14, é mais um dos versículos que aponta para o descendente desta linha de Abraão, que seria Jesus, da descendência de Judá de Abraão, aquele que, por meio de quem a bênção seria estendida a todas as nações da terra. Bom, essa é a costura que a Bíblia tem em Jesus. A Bíblia é cristocêntrica. Mas Jacó aqui está no meio. Ele, assim como cada um de nós, é tocado por essa graça, recebe essa promessa, renova nele a aliança. Mesmo ele estando cheio de remorso pelas coisas que aconteceram com seu pai, com seu irmão, ele é fortalecido por Deus. Ele diz: fica tranquilo, eu vou garantir isso, porque é eu que estou prometendo. Não porque tu mereces, Jacó, porque a tua consciência te mostra os teus erros, mas porque eu te prometo, é pela graça que você será salvo, é pela graça que, através da tua descendência, o mundo inteiro será salvo. Aqueles que, por meio da fé, estiverem ligados ao teu descendente, né, que seria o Cristo. Muito bem, e aqui então ele acorda e se dá de conta de tudo isso que aconteceu, e ele dá o nome desse local de Betel, um bonito nome chamado Casa de Deus. Né? Eu sempre penso assim que quando alguém vai talvez... sei lá, fundar uma congregação, uma nova comunidade, poderia chamar de Betel, né? Um bonito nome, Casa de Deus, né? E aí ele faz aqui uma promessa: se Deus for comigo, se ele me abençoar, então, né, ele vai ser o meu Deus, eu vou dar o dízimo das coisas que eu receber. Aqui soa estranho, parece mais uma vez um Jacó manipulativo, cheio de planos. Né? Eu te dou o prato de lentilha e tu me dá o direito. Eu faço isso e tu me... É uma barganha, um caminho um pouco perigoso que Jacó tem. Mas ele, ao longo da sua vida, vai ter lutas com homens e com o próprio Deus e vai aprender diferente. Vai entender que é Deus que luta por ele e que não precisa ele ter todas essas barganhas e essa caminhada. Muito bem, e aí nós temos então agora a ida lá para a casa do Labão, e vem uma história muito curiosa, muito curiosa. O Jacó, ele vai até a casa do seu tio, Labão, e ele vai, né, sem um GPS, ele chega àquele local, ele então depois descobre que ele encontrou, e ele então conhece Raquel, que era sua prima. Naquela época não tinha esse problema todo de consanguinidade e nem na lei não havia esse problema com relação ao matrimônio. E ele se apaixona pela Raquel. E ele passa então a morar com o seu tio e mais se apaixona pela Raquel e quer casar com ela. Então ele conversa com Labão e Labão se mostra muito esperto. Labão diz que Jacó deve trabalhar 7 anos para então poder casar com a filha Raquel. Jacó está apaixonado e ele é perseverante. Esse é o outro lado. Se por um lado ele é meio vigarista, mentiroso e de caráter duvidoso, por outro lado ele é um persistente em torno de seus objetivos. Ele trabalha os 7 anos para casar com Raquel. E aí Labão oferece a sua filha. Naquela época, o casamento, as noivas usavam um véu e tinham um corpo coberto, os pés à cabeça durante todo o matrimônio. E somente depois que o casamento foi consumado, inclusive com um ato sexual, é que ele se dá de conta que não é Raquel, que é Lia, quando então o véu é tirado completamente. E quando ele vê que ele casou com Lia, ele percebe que ele foi enganado. E aqui está uma baita de uma ironia. Jacó, que sempre é tão articulado, planejado e que de certa forma participou com a sua mãe do engano, da mentira para o pai, agora ele é enganado.
Agora ele prova desse mesmo veneno. E aí então, o Labão, muito esperto, e outras características aqui logo nós vamos ver, outras ações que mostram essa esperteza de Labão. Ele diz, não, aqui na nossa terra primeiro casa a filha mais velha, que é a Lia. Mas olha só, você sabe que se você trabalhar mais 7 anos, eu posso dar também a minha filha Raquel em matrimônio. Bom, aqui talvez teremos que falar mais longamente sobre essa questão da vontade do Senhor, da monogamia, né, da questão do casamento e desta época de exceção, de diferenças em que acontecia nesta cultura essa permissão, né, da bigamia. Enfim, mas isso é um outro assunto. E assim, sob a permissão de Labão, o pai, ele trabalha mais 7 anos, 14 anos, para então casar-se também com Raquel. Apenas assim dizer que apenas uma semana depois dos 7 anos, Raquel foi dada em casamento, mas ele ficou preso em trabalho, em serviço, por mais 7 anos, né? Então 14 anos aí de trabalho. Bom, resumindo aqui, durante esse tempo, Jacó teve 12 filhos e uma filha. Esses 12 filhos vieram principalmente sob a bênção para a sua primeira esposa, a Lia. A Lia, que não era a preferida, não era amada de Jacó, ele queria casar com Raquel, teve 6 filhos. Jacó também teve 2 filhos posteriores com a sua amada Raquel. E esses 2 filhos, de certa forma, tornaram-se nos prediletos de Jacó. José, o penúltimo dos filhos, e Benjamim, o caçula. Tem toda aquela história de José, aquele que foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, se transformou no governador do Egito. Até nós já gravamos aqui no nosso canal vídeos sobre José. Então ele é um dos filhos do personagem de hoje, do Jacó. Tá? A história conta que ele teve 2 filhos com uma das servas de Lia e outros 2 com uma das servas de Raquel. 12 filhos que se transformam depois nas 12 tribos do povo de Israel. Tá? Tem uma pequena diferença ali, na verdade, porque um dos seus filhos, Levi, que é o pai dos levitas, eles não recebem, não formam uma tribo em si, não recebem uma terra em si, depois que eles se transformam numa nação. E aí nós temos o José, que não entra então como herdeiro, ele lá do Egito, e sim os seus 2 filhos. Então sai José e Levi e entram os 2 filhos, Manassés e Efraim, formam os 12. Mas isso é só para você se ligar um pouco nessa colcha de retalhos aí da formação das 12 tribos de Israel. Mas que tem relação com Jacó, e vocês vão ver que inclusive no nome Israel. Pois bem, gente, aí queremos chegar aqui. Ele ficou muito tempo lá na casa do Labão, trabalhando para o Labão, mas curiosamente, apesar de todas as interferências de Labão, Deus abençoou Jacó. Inclusive, depois dos 14 anos, o Jacó começou a receber um salário que tinha a ver com o nascimento dos rebanhos, se iam nascer malhados, listados ou branquinhos. E o Labão sempre dava um jeito de querer ganhar e mudar o salário para menos do Jacó, para ele próprio ganhar. Mas Deus continuava abençoando Jacó. Você pode ler lá no texto, né? Quando a combinação era que os nascidos malhados, listados, seriam do Jacó, daí só nascia esses. Quando só os branquinhos nasciam, porque Deus cuidava. Labão mudava o salário de Jacó para ele se dar bem. Labão era um enganador. Parece que o Jacó estava pagando ali, né, pelos seus enganos. Trazia toda essa ironia esse texto. Jacó, então, pela bênção de Deus, enriquece. E aí, então, tendo tudo, tendo Raquel, tendo os filhos, ele ainda tem a sua vida incompleta. É como se ele tivesse com algo vazio ainda. E ele, então, é indicado, direcionado a voltar para cumprir o seu propósito, para reencontrar-se com o seu passado e com o seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Tem toda uma história ainda com Labão. O Labão não queria que ele fosse, o Jacó saiu sem se despedir, e assim tem toda uma circunstância. Mas vamos focar aqui no reencontro com Esaú. Quando ele vai com todos os seus filhos, os seus rebanhos, o seu sucesso, tudo que ele conquistou, ele lembra daquele sonho lá em Betel, quando ele sonhou que seria abençoado, assim por diante, mas agora ele tem que reencontrar-se com o seu passado enganador, com o seu irmão que queria matá-lo.
E na volta, então, para encontrar-se com Esaú, Jacó continua com toda a sua característica, a sua personalidade de planejar, de arquitetar circunstâncias, de esforçar-se para ele próprio conquistar as coisas. E ele então faz toda uma artimanha, ele vai ao encontro de Esaú. E ele fica sabendo que o Esaú vem ao seu encontro. E dizem que o Esaú vem com 400 homens. Jacó quase morre de medo, porque sabe que Esaú vem com raiva. Ora, quem vem com 400 homens? Ele vem para me matar. Mas Jacó, que fugiu a vida inteira, não pode mais fugir. Jacó, então, cheio de artimanhas, começa a mandar presentes para o Esaú. Fortunas em rebanhos, em ouro, em prata. E não manda tudo junto, ele manda parcelado, manda um presente, depois manda outro, depois manda outra. Ele queria amaciar o coração do irmão. E aí depois, por último, quando ele está chegando, ele continua o seu planejamento, ele divide a sua família. Caso Esaú atacasse uma, pelo menos a outra tinha a chance de sobreviver. E ele decide então, ele encarar Esaú, ele ir na frente, ele ir sem armas, ele ir como servo, ele ir admitindo que ele era servo. Era a última coisa que lhe restava. E então, numa noite, algo surpreendente acontece. Uma das histórias mais enigmáticas da Bíblia. Jacó, ele tem uma noite de oração e quando de repente ele percebe que naquela noite alguém está perto dele. A noite é tão escura que ele não entende direito quem é. E ambos começam a lutar. Uma luta ferrenha, atroz, uma luta que continua pela madrugada. E quando já estava amanhecendo, este que lutava contra Jacó, que enigmaticamente era o próprio Deus, chamado o Anjo do Senhor, mas que depois é identificado como o próprio Deus encarnado, diz as Escrituras que ele não consegue prevalecer na luta contra o Jacó. Isso não faz sentido, porque Deus é todo-poderoso. Deus se revela em fraqueza, é algo estranho. Mas no final, quando não prevaleceu do jeito que queria, parece que num pequeno movimento ele machuca a coxa de Jacó e o deixa manco para sempre. É como se ali ele vencesse a luta agora. É como se ele tivesse guardado um poder diferente. É como se ele tivesse não usado todo o seu poder, o próprio Deus. Aliás, depois, quando Jacó comenta esse fato, ele chama aquele lugar de Peniel, que quer dizer, vi Deus face a face e não morri. Por que ele diz isso? Porque é estranho que o Deus Todo-Poderoso tenha o poupado. Ele veio em fraqueza. É uma imagem também de como Jesus veio. Lembra que quando atacaram Jesus, Jesus disse assim, se eu quisesse eu chamaria exércitos celestiais, mas foi para isso que eu vim, para abençoar. E era esse o propósito também de Deus naquela noite. E aí então, quando ele percebe que é algo diferente que está acontecendo, Israel que lutou pela bênção de Isaac, que lutou pela primogenitura, ele luta pela bênção e ele se agarra neste Senhor, nesse Deus pré-encarnado. E ele segura esse Deus, ele diz, me larga, diz a palavra bíblica lá, está em Gênesis 32. E aí então ele diz, não vou te largar enquanto tu não me abençoares. E aí o anjo do Senhor pergunta para o nosso personagem, para o Jacó, como é que é teu nome? E ele diz, o meu nome é Jacó. É estranho como assim, Deus não sabe o nome dele? Deus sabia que ele se chamava Jacó. E aqui eu suponho que Deus sabia o quanto ele carregava esse bullying de ser chamado de enganador, de usurpador. E ele então diz, tu não vai mais te chamar Jacó. De hoje em diante tu vai ser chamado de Israel, que tem a ver com Deus luta, ou lutou contra Deus, lutou contra homens e contra Deus e prevaleceu. Agora tu não precisa mais ficar fugindo, agora tu pode viver a bênção que Deus preparou para ti. E parece que aqui uma grande mudança acontece na vida de Jacó. De fato, depois disso, ele vai ao encontro de Esaú, face a face, com coragem, sem mais fugir. Vai com humildade, vai desprovido agora de outros planos. E vem correndo Esaú com seus 400 homens e Jacó com o coração batendo forte, pensando que seu irmão mataria. Mas quando se aproxima, Esaú o abraça. Está no capítulo 33. E a reconciliação acontece.
Jacó continua com a sua vida por ali, em Canaã, abençoado por Deus, seus filhos, suas dificuldades também, depois a ida de José para o Egito e toda a história que continuou com a caminhada de Jacó. Mas fica esse capítulo 32 enigmático, aquele em que Deus pergunta o nome e muda dizendo: de hoje em diante tu vais te chamar de Israel, o Deus que luta. Queridos, que vocês aí que estão acompanhando, reflitam bastante sobre isso, peçam que o Espírito Santo os ilumine e lembrem que assim como Jacó teve suas lutas, nós também temos nossas lutas. E talvez algumas vezes nos encontremos lutando contra o próprio Deus, sem compreender por que Deus fez assim ou assado, por que Deus me fez desse jeito, me colocou nessa família, por que Deus permitiu essa tragédia ou aquela outra, por que esses descaminhos em minha vida. Lutas contra Deus e dificuldade de se apegar ao que Deus prometeu, ao que Deus entregou. Olha aí a nossa gatinha, a Kitty. Que Deus assim, meus irmãos e minhas irmãs, possa também trazer essa bênção especial para cada um de nós em nossas lutas. Que a gente também, como Jacó, possa perseverar também em nossas orações e na busca pela bênção de Deus. Mas que, sobretudo, nós tenhamos esta certeza de que a graça de Deus é que nos envolve. Jacó, eu disse lá no início, podemos olhar numa perspectiva como um mentiroso vigarista, numa outra perspectiva como alguém perseverante, lutador, como diz o texto, que lutou contra Deus e os homens, mas numa outra perspectiva, como alguém que foi escolhido, agraciado, abençoado pelo próprio Deus. Assim como havia essa promessa sobre Jacó, essa graça que o envolveu a sua vida nos caminhos e descaminhos, também há uma promessa sobre cada um de nós. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Quem crê no Senhor Jesus tem o plano e o propósito de sua vida reencontrado pelo descendente de Abraão, Isaque e Jacó. O Eu Sou, aquele que é a ressurreição e a vida, também mira o nosso viver e nos abençoa, como abençoou Jacó, o nosso personagem. Que de uma ou de outra forma a gente também possa abraçar-se a essa promessa, se apegar a ela e dizer que ela é nossa, como ela se tornou de Jacó. Por meio da fé nós recebemos, nós nos apropriamos dessa bênção preparada e conquistada por Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.